Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à TV Beducando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao terceiro trimestre do ano de 2022 e nesse trimestre nós temos estudado acerca dos ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo. E hoje, nesse nosso encontro, estaremos refletindo acerca do seguinte tema: as ideologias, a sutileza das ideologias contrárias à família. Essa é a nossa lição de número 6, que há de ser ministrada no dia 7 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo a mais esse momento e já de antemão eu gostaria de lhe convidar a curtir, comentar, compartilhar essa lição e esses comentários, né? E também, se for o caso, se inscreva no nosso canal e nos ajude aí nessa parceria para podermos aumentar o nosso engajamento dentro da plataforma do YouTube, tá bom? Para que outras pessoas também possam ser alcançadas. A sutileza das ideologias contrárias à família. Esse é um assunto bastante sensível e que tem sido um alvo mesmo, né, de todo esse levante contra as bases fundamentais de uma sociedade que é uma sociedade que caminha, né, na vontade de Deus. Então, existem os ideais para uma sociedade que caminha na vontade de Deus, e contra esses ideais nós temos visto levantes sucessivos, né, que atacam essas bases para que cada vez mais a sociedade esteja deturpada, corrompida, vivendo na contramão da vontade de Deus, e aí há esse desajuste social. Quando as famílias elas entram pelo caminho do desajuste, isso vai reverberar, vai impactar a vida da sociedade, né? Uma sociedade com famílias desajustadas é uma sociedade desajustada. Então nós temos aí várias frentes da vida familiar sendo frontalmente atacadas, né, por essas sutilezas, por essas ideologias que vêm de uma forma sorrateira, muito embora em diversos momentos elas são bem abertas e declaradas, mas na maioria das vezes elas vêm de forma sutil, sorrateira, para minar justamente as bases. Nós temos visto aí ataques diretos contra a própria instituição do casamento, quando se propõe aí, como nós já vimos em lições anteriores, a normalização do divórcio, né? Ou seja, se as coisas não estiverem caminhando bem, a primeira opção é logo se divorciar, é não ficar se desgastando, lutando para a manutenção dessa união, mas a opção hoje primeira é a opção do divórcio, né? E temos também a questão do adultério, o adultério sendo normalizado, sendo visto como uma prática social moderna, e são ataques diretos contra as estruturas da união conjugal, né, do casamento. Nós temos também ataques com relação à sacralidade da reprodução, aonde há uma onda, um levante aí, né, no sentido de legalizar o aborto. Então é uma forma de atacar aquilo que é sagrado, que é a união do homem e de uma mulher, para promoverem a reprodução e a perpetuação da espécie. Então, tudo isso são ataques, né? São investidas no sentido de prejudicar as bases do casamento nos moldes da vontade de Deus. Nós temos ataques também com relação à criação dos nossos filhos, né? Temos visto aí nas bases da educação infantil a proposta de uma
erotização precoce das nossas crianças, fazendo com que elas precocemente descubram a questão da sexualidade, a questão da sexualidade no nível que elas deveriam descobrir apenas mais tarde. Então, ao descobrirem mais cedo coisas da infância que deveriam ser melhores exploradas, elas deixam de ser exploradas em detrimento dessa erotização precoce, e aí a criança ela não tem o seu desenvolvimento de uma forma que é o ideal, né? E com certeza isso vai ser sentido aí na sua fase adulta, quando etapas são puladas, normalmente a conta vem mais tarde, né? Então nós temos visto aí essa questão da erotização precoce, temos visto também a questão de uma lei que foi instituída, né, conhecida como a lei da palmada, que inibe aí os pais a, de certa forma, disciplinar os seus filhos. É claro que nós não estamos fazendo aqui uma apologia, uma defesa da tortura, do maltrato, não é isso, mas existem determinadas formas de disciplina que sempre se mostraram eficazes, mas agora são coibidas, né, sob pena de que o pai que fizer isso, mesmo de uma forma apropriada, condizente, né, uma disciplina que seja condizente, mesmo assim esse pai ele está passível de punição, né, conforme essa lei da palmada. Nós temos também um outro ataque no que diz respeito ao desenvolvimento dos nossos adolescentes e jovens, né, com uma proposta muito intensa para a questão o apelo à homossexualidade, a descoberta, né, dessas práticas sexuais, desse comportamento sexual que aos olhos de Deus é um pecado, né? E nós temos visto aí os nossos jovens sendo assediados constantemente para entrarem por esse caminho. Então, são ataques contra a base familiar, a estrutura familiar, essa estrutura que, na verdade, quando ela é íntegra, ela é capaz de oferecer essa família para a sociedade como uma família saudável, e que quanto mais famílias saudáveis forem oferecidas à sociedade, maior a possibilidade da sociedade ser saudável. O texto áureo encontra-se em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, que diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então nós podemos perceber aqui o ponto de vista de Deus, né, quando ele chega à seguinte conclusão: não é bom que o homem esteja só. E é claro que quando ele se expressa assim, o fato do homem estar só, não era exatamente na perspectiva do homem no sentido único, né? Estar só no sentido único. Porque se fosse apenas nessa perspectiva, né, do homem, de não ser bom o homem estar só, no sentido de ser apenas um, Deus poderia criar um outro homem para fazer companhia e ele deixaria de estar só. Mas quando Deus entende, Deus conclui, Deus expressa dizendo que não é bom que o homem esteja só, ele estava se referindo a uma condição de que o homem estava incompleto, né? O só aqui é no sentido de incompleto. Não é bom que o homem esteja incompleto. Então ele se propõe então a fazer uma adjutora, ou seja, alguém que viria para completá-lo, né? E então nesse sentido a questão aqui não é apenas no sentido de somar, mas no sentido de completar. E é por isso que nós temos aí essa matemática de Deus, onde 1 mais 1, ao invés de se tornarem 2, né, se tornam 1. Então, a união do homem com uma mulher, se nós formos ver a grosso modo,
não é a união de uma unidade mais outra unidade. É a união de uma metade mais outra metade. E a união dessas duas metades formam uma unidade, né? Uma só carne. Então, vamos aqui para a verdade prática. A verdade prática diz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família, né? Então, é muito interessante esses ataques que a família tem recebido na dimensão ideológica, porque esses ataques eles são terríveis, porque quando eles partem do pressuposto ideológico, porque, primeiro, as ideias elas conquistaram a aceitação social, elas ganharam força, e aí esses ataques eles vêm de fora para dentro, né? Mas eles vêm com muita força, porque como esses ataques eles conquistaram uma amplitude social, é desproporcional, né? A força, porque esses ataques estão vindo de uma sociedade, de algo maior para algo menor, que é a família. Então, o inimigo ele tem trabalhado muito nessa questão da ideologia. Ele apresenta um pressuposto teológico, uma ideia, e essa ideia vai conquistando espaço social, a sociedade vai introjetando essa ideia, vai assimilando essa ideia, e quando essa ideia começa a ganhar força, então vem essa onda, essa avalanche contra a família, né? É muito conhecida aí como uma força centrípeta. A força centrípeta, ela é diferente da força centrífuga. A força centrífuga é aquela que vai do centro para as extremidades. Então, a força centrífuga é quando as famílias, elas nas suas unidades familiares, nas suas células familiares, elas conseguem influenciar a sociedade. Então, aí há uma força centrífuga. Mas a força centrípeta é quando essa força vem das extremidades para o centro. E é justamente o que acontece aqui na realidade dessas ideologias, né? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, no capítulo 2, do verso 18 ao verso 24. E eu gostaria de destacar aqui os versos 21 e 22, que dizem assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. O verso 23 diz: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então é muito interessante isso. Eu me lembro aqui de uma certa fábula, de uma certa história que fala acerca de Gamaliel. Essa história trata de Gamaliel e o imperador, né? O imperador, certa feita, chega para Gamaliel e diz assim: olha, Gamaliel, eu quero fazer uma afirmação aqui muito séria. Você afirma que o seu Deus é santo, que é incorruptível, né? Que o seu Deus é o padrão, é a régua de medir, é a perfeição, mas eu quero dizer aqui que o seu Deus, ele é um ladrão. O seu Deus roubou. E Gamaliel ficou muito impactado com aquela afirmação do imperador, né? E ele disse: mas como assim, excelência? Como o senhor afirma que o meu Deus roubou? E aí o imperador diz: olha, quando alguém tira alguma coisa de outro sem a autorização e sem o conhecimento desse outro, isso é um roubo. E aí Gamaliel falou: mas, por favor, excelência, explique, majestade, explique melhor. E ele falou o seguinte: olha, quando a Bíblia afirma, o imperador dizendo, quando a Bíblia afirma que o seu Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e ali Adão inconsciente, o seu Deus
faz uma cirurgia e remove uma parte da costela de Adão para fazer a mulher, sem a autorização e sem o conhecimento de Adão, porque Adão estava adormecido no profundo sono. Isso não é um roubo? E aí, naquele momento, entra a filha de Gamaliel, fazendo uma reclamação ao imperador, dizendo: Majestade, aconteceu algo na minha casa muito desagradável. E aí o imperador falou: o que aconteceu, minha jovem? E ela disse: olha, eu tinha um vaso de estimação muito querido, muito antigo, um vaso que vem dos meus ancestrais, e esse vaso estava na minha sala e ele foi levado. E o imperador ficou indignado com aquilo e disse: olha, eu não admito que haja roubo no meu império, no meu reino, e eu vou punir de uma forma exemplar. E a moça continuou dizendo: Majestade, a pessoa que levou esse meu vaso era um vaso de barro, já estava inclusive rachado, mas essa pessoa deixou um vaso de ouro no lugar, mas eu quero o meu vaso de barro. E aí o imperador disse: jovem, então vamos parar um pouco para analisar aqui. Tudo bem que a pessoa levou indevidamente o seu vaso, mas nós havemos de convir que esse vaso era um vaso de barro, um vaso antigo, inclusive você falou que era um vaso rachado, e a pessoa deixa um vaso de ouro no lugar. Então, não há muita razão para o seu descontentamento, para a sua reclamação. E a moça então falou: é verdade, majestade, olhando sob essa ótica, o senhor tem razão. Mas se o senhor parar para pensar, foi exatamente assim que Deus fez com Adão. É fato que ele tirou, sim, sem que Adão tomasse conhecimento, ele tirou algo de Adão. Muito embora ele mesmo tenha sido o criador de Adão. Mas ok, ele tirou sem a permissão de Adão. Só que ele tirou aquela parte da costela, mas ele deu algo muito mais precioso. Ele deu alguém muito mais precioso a Adão, que era justamente aquela que viria para lhe completar, a sua mulher. E aí, naquele momento, o imperador entendeu, né, que o que Deus fez, na verdade, foi de um valor muito, muito mais excelente, né? O que ele deu ao homem como resposta ao que ele subtraiu ali, né, do seu lado, da sua costela. Então, queridos, é muito interessante nós olharmos aí para essa perspectiva da completude, né? do que o homem representa para a mulher e do que a mulher representa para o homem e do que representa a união de um homem com uma mulher na esfera do casamento. Quando a gente para pensar, nós vamos ver que o ideal de Deus nesse ajuntamento era para prover ao ser humano uma estabilidade, uma estabilidade em todas as dimensões, né? O casamento, ele traz ali a realidade de uma estabilidade emocional, espiritual, e em todas as áreas da vida humana. Deus estava, na verdade, através desse ajuntamento, promovendo ao homem qualidade de vida. A nossa introdução, ela diz o seguinte: nessa lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Trataremos aqui também dos perigos, né, que rondam a família cristã. Então, eu quero destacar aqui essa expressão: a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. E nós conhecemos o Salmo 127. Salmo 127, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E é importante nós termos isso em mente. Se Deus não fizer parte dessa parceria, da edificação do lar, né? Se esse lar ele não for um ambiente apropriado para a interação de Deus, para a manifestação de Deus,
para que Deus ele tenha acerca dessa família as rédeas nas suas mãos. Se Deus não participar disso, toda a construção familiar aí será em vão, né? Todo o esforço humano será em vão. E Deus só vai participar da edificação de uma casa quando os valores de Deus, eles são recebidos, eles são aceitos e são vividos na realidade dessa casa. Quando eles são rejeitados, quando outros valores, eles se sobrepõem aos valores de Deus e da sua palavra, então Deus ele acaba não participando dessa parceria, da edificação dessa casa. E quando Deus não participa, o caos vai ser o resultado desse projeto, né? Porque a vantagem, claro, a vantagem é ampla da participação de Deus na vida de uma família, mas eu queria destacar aqui o fato de Deus ser onisciente. Então, pelo fato de Deus ser onisciente, e quando ele participa de um projeto, ele vai fazer com que esse projeto tenha as bases, as raízes apropriadas para que esse projeto, no caso aqui, para que essa família, ela possa enfrentar todas as circunstâncias que virão sobre ela no decorrer de toda a sua trajetória histórica. Então, quando Deus, por ser onisciente e por conhecer todas as coisas que estão por vir, quando ele participa agora da fundação, da edificação do lar, ele já se incumbe de edificar aquele lar com a capacidade de suportar os maiores vendavais que soprarão sobre a vida dessa família. Ele já de antemão já dota essa família com essa capacidade de prevalecer sobre os desafios vindouros, né? Então é muito importante nós atentarmos para isso, né? E atrairmos Deus, a presença de Deus para a nossa família. O tópico 1 da nossa lição fala acerca da família, um projeto, né? O projeto de Deus. Então diz assim o primeiro subtópico: a família é a criação de Deus, portanto tem importância singular. Ele tem um projeto para a humanidade e nele, né, nesse projeto, Deus inclui a família. Deus, né, tem um plano para a igreja. E nesse plano, Deus também inclui a família. Então é importante nós termos em mente, nós já comentamos sobre isso, que a família como base da humanidade, como base da sociedade, se ela estiver desajustada, o que vai acontecer como resultado disso é uma humanidade desajustada. Porque se a humanidade ou a sociedade é uma reunião de vários entes familiares, quando esses entes eles estão doentes, desajustados, o reflexo disso vai ser uma sociedade desajustada. E aí, nesse ponto, na contramão de todas essas ideologias que se levantam para desestabilizar ou desajustar as famílias, na contramão de tudo isso, tem a igreja, né? A igreja como uma policlínica, como uma ferramenta de Deus, uma ferramenta terapêutica, capaz de ajudar as famílias e sarar as famílias nos diversos aspectos, tanto na questão espiritual, e que é fundamental, quanto também nas questões emocionais, nas questões relacionais e até nas questões físicas, porque quantas vezes a gente tem visto aí Deus usar a instrumentalidade da igreja para, através da vida da igreja, ministrar curas sobre as pessoas, né? Restaurando a saúde das pessoas. Então, sobre todos os aspectos, a igreja ela é uma bênção para a sociedade, né? Ela é, na verdade, uma policlínica espiritual, mas que também atua na dimensão física material. O subtópico 2 diz que a célula máter, né,
da sociedade. A célula máter da sociedade é a família. E diz assim, no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, conforme Gênesis capítulo 2, verso 24. A família, é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Nós sabemos que no ambiente da biologia, a célula é a menor unidade estrutural, né, de um organismo capaz de funcionar independentemente. Então, nós temos na família, como a célula máter da sociedade, a menor fração social. A menor fração social não é o indivíduo, né? A menor fração social considerada por Deus é a família. E é a partir da família que Deus coloca o seu plano, estabelece o seu plano para abençoar a humanidade. O tópico 2 diz, fundamentos da família cristã. Então, nós temos no primeiro subtópico a questão de que, como fundamentos da família cristã, o casamento, aí, como abre alas, né, dessa instituição, o casamento precisa ser monogâmico e heterossexual. Nós já trabalhamos um pouco acerca dessa verdade, né, da importância do casamento ele ser monogâmico, um homem, marido de uma só mulher, a mulher, esposa de um só homem, e além dessa necessidade da monogamia, existe também a questão da heterossexualidade, né? O casamento bíblico, no formato bíblico, do padrão bíblico, ele deve ser constituído por um homem e uma mulher. Foi assim que Deus instituiu, né? Então, qualquer coisa que fuja a esse padrão, e a gente tem visto isso com bastante frequência, né? Formatos ou configurações que fogem desse padrão, qualquer coisa diferente disso acaba não sendo alvo da bênção de Deus. Porque Deus, ele na verdade só ordena a sua bênção quando as coisas estão fluindo conforme os seus ideais, né? Conforme o seu projeto inicial. Qualquer deformação desse projeto, Deus então não tem o compromisso de ordenar a sua bênção. Por isso que é muito importante nós procurarmos aprender, estarmos atentos à vontade de Deus e caminharmos nessa vontade, porque aí nós veremos a bênção de Deus acontecendo na nossa vida e em tudo que diz respeito a nós. O subtópico 2 do segundo tópico fala acerca do casamento indissolúvel e confessional. Então, nós temos aqui a questão da indissolubilidade do casamento, né? A ideia mesmo do casamento no sentido de que ele seja para sempre, né? Até que a morte os separe, e nisso traz aí a ideia do casal lutar com todas as possibilidades e todas as forças para a manutenção dessa união, e nós sabemos que para Deus não há impossíveis. Às vezes as pessoas, por assim dizer, jogam a toalha, mas é importante que se tenha em mente que Deus, ele tem poder para transformar qualquer realidade que seja, né? E é claro que por conta dessa mentalidade social, principalmente desses últimos dias, propor aí, né, que o casamento não vale a pena você lutar, né? Se você quer ser feliz, você não precisa ficar se submetendo a determinadas circunstâncias. E aí essa mentalidade social acaba convencendo a muitos de abrir mão do casamento e perdendo de vista aquela perspectiva de que Deus faz
milagres, né? Deus pode mudar situações. Então, o casamento ele precisa ser revestido com esse caráter de insolubilidade, e também tem o lado confessional, né? Que aí é uma orientação já do Novo Testamento, é muito mais enfatizado isso, muito embora, né, Deus ele sempre foi contrário à união, principalmente no contexto de Israel, né, dos israelitas com outros povos. Deus sempre bateu bastante nessa tecla. E aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele recomenda, né, a questão da confessionalidade, do casamento, onde os cônjuges eles venham estar professando debaixo de um mesmo jugo espiritual, né, professando a mesma fé, porque isso, quando os dois professam a mesma fé, as coisas vão se desenvolver com maior facilidade, né? Quando há esse jugo desigual, as coisas ficam mais travadas, por assim dizer. A questão do jugo desigual, quando Paulo trabalha sobre o jugo desigual, a ideia aqui, nós sabemos que o jugo é aquela ferramenta, é aquele aparato que é colocado, né, no pescoço do animal de carga. O jugo é aquela parte onde é preso ali, por exemplo, o carro ou a carroça, para que o animal ele leve a carga. Então, o jugo desigual fala mais ou menos de você colocar em um mesmo carro, em uma mesma carroça, dois animais diferentes, né? O cavalo e o boi, por exemplo, são animais de carga, mas se você colocar os dois juntos, o que vai acontecer é que, embora eles sejam animais para esse tipo de atividade, mas eles têm passadas diferentes. Então, uma é a passada do cavalo, outra é a passada do boi. E quando eles estão debaixo do mesmo jugo e eles precisam caminhar juntos, vai haver uma descompensação das passadas e vai haver uma desordem ali, né? Vai haver um movimento desconfortável e desproporcional, porque as passadas são diferentes. E isso trazendo para a realidade do casamento, quando não há essa confessionalidade, quando não há essa união de propósitos no sentido espiritual, o que vai haver também é essa descoordenação na caminhada, né? Então é muito importante estarmos atentos para essa realidade. O tópico 3 fala acerca da sutileza da nova configuração familiar. Então o que nós temos visto aí se tornando bastante comum é a questão do ajuntamento de pessoas, né, formando uma configuração familiar que destoa dos pressupostos da palavra de Deus, né, do ideal de Deus apresentado na Bíblia Sagrada. Então, nós temos visto aí, recentemente, no ano de 2011, nós tivemos uma decisão, né, do nosso Tribunal Superior, do nosso Tribunal Supremo, acerca desse assunto, franqueando aí, abrindo essa possibilidade do reconhecimento do casamento fora desses padrões que são notadamente os padrões bíblicos, né? Então, legalmente, hoje é possível a união entre dois homens, duas mulheres, sob a ótica, a esfera do casamento, né? Pessoas de mesmo sexo. Então, dentro do nosso ordenamento jurídico, né, já há essa previsão aí. Mas nós entendemos que, embora isso seja legal, né, mas com relação ao aspecto moral, dentro da moralidade bíblica, isso não condiz, né, com a moralidade bíblica. Está dentro da moralidade social contemporânea, mas nós estamos tratando aqui acerca do ponto de vista de Deus, e dentro do ponto de vista de Deus, isso não procede, né? Esse ajuntamento não procede.
Nós temos aqui no subtópico 2 a questão da sexualidade não binária, né? Uma pessoa não binária, diz o texto, é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Na nossa língua portuguesa, nós não temos necessariamente esse pronome neutro, né? O pronome neutro não é uma realidade na nossa língua. Nós temos, por exemplo, na língua inglesa, o it, né? O it é um pronome voltado para o neutro. Então, na realidade da língua inglesa, nós temos o he e o she, né? Ele e ela, e nós temos o it, que está relacionado a algo neutro. Então, sob essa perspectiva, dentro da sexualidade não binária, a ideia é que a criança, quando nasce, ela não nasce he ou she, ela não nasce ele ou ela. Não, a criança, sob esse ponto de vista, a criança nasce it, né? Ela nasce neutra. E aí, depois, com o passar do tempo, ela vai tomando consciência da sua inclinação com relação à sexualidade e ela, então, vai tomar a decisão, né? Então, são essas coisas que nós temos visto aí, né? Essas ideologias que têm vindo de uma forma muito forte, muito intensa, contra as bases da família tradicional, mais propriamente a família judaico-cristã, né? Temos aqui o quarto tópico, os princípios bíblicos para uma família sólida. Então, nós temos, no primeiro ponto, o papel dos pais. Então, para que haja solidez, para que haja uma família bem consolidada, nós temos que estar atentos aí ao cumprimento dos papéis, né? Os papéis funcionais. Cada ente familiar tem um papel a cumprir, a desempenhar. E dentro desse ambiente familiar, os papéis mais fundamentais são cumpridos pelos pais, né? O esposo e a esposa, cada um cumprindo a sua parte, ajudando também ao outro, né? O próprio Deus, quando ele criou a mulher, ele a criou como adjutora, como uma ajudadora, e é muito importante nós frisarmos aqui acerca da questão da submissão da mulher, né? Muitas pessoas têm em mente e até evitam esse termo, né, da submissão, porque esse termo ele sugere, quando há um desconhecimento do significado mesmo desse termo, a submissão sugere uma subserviência, né? Alguém num nível menor, num estado de subserviência. Mas quando a gente pensa na questão da submissão da mulher com relação ao homem, nós não estamos aqui, a Bíblia também não entra no mérito da subserviência, da servidão, da escravidão. A submissão, ela significa exatamente o que a palavra declara: submissão. Ou seja, o homem, no ambiente da família, ele recebeu uma missão de Deus, né, de conduzir a sua família, de ser o cabeça da família, a cabeça da família. E aí o homem tem a missão e a mulher tem a submissão. Ou seja, a mulher tem a mesma missão do homem, né? O homem tem a missão e a mulher também tem que estar alinhada a essa missão, só que no nível de cobrança, por assim dizer, um nível menor. Vamos tentar exemplificar isso, por exemplo, como se fosse uma loja, apenas a título de exemplificação. Uma loja, nós temos o gerente, temos o subgerente, né? O gerente, a função dele, gerenciar. O subgerente, subgerenciar, ou seja, ele
está alinhado com o gerente, né, interessado no bom gerenciamento ali daquela loja para que as coisas funcionem o melhor possível. Então, a submissão da mulher não é no sentido de subserviência, mas é no sentido também de estar junto com o homem nessa missão. O segundo subtópico aqui fala acerca do papel da igreja. Então, o primeiro subtópico falando sobre o papel dos pais, né, sugere aí a importância dos pais cumprirem os seus desígnios, né, as suas respectivas funções. E é muito importante nós também não perdermos de vista a ideia do homem ser o cabeça da família. E quando, de repente, esse papel se inverte, e tem se invertido bastante, né? A gente tem visto aí essa inversão de uma forma muito recorrente em muitas famílias, né? A mulher assumindo o papel ali que é para ser do homem, o homem assumindo o papel da mulher. Então, e quando isso acontece, Deus ele não vai ordenar a bênção, porque Deus não vai ordenar a bênção na desordem. Deus não vai ordenar a bênção quando as coisas não estão fluindo conforme os ideais dele, a vontade dele. Então, as coisas devem estar nos seus devidos lugares para que Deus esteja ordenando a sua bênção, né, sobre a família. Então, o subtópico 2 fala o papel da igreja. A igreja ela é uma extensão familiar bem mais ampla, já que a igreja é constituída de várias famílias, né? Ela é uma entidade terapêutica e é nesse ambiente que a família encontra muitos recursos e muitas possibilidades para ser curadas. Quantas famílias, né? Elas migram do mundo, né? Do ambiente completamente descaracterizado, e elas saem desse ambiente e entram no ambiente da igreja, e ali elas são curadas, né? E famílias que de repente anteriormente eram um peso social, a partir desse trabalhar da igreja, dessa cura que vem de Deus através da vida da igreja, essas famílias se tornam uma bênção, né, para a sociedade. Então, é missão da igreja, como um hospital espiritual, como uma policlínica, curar essa sociedade que é uma sociedade que está adoecida, né? A nossa sociedade está adoecida. E aí, para concluirmos aqui a nossa reflexão, eu diria o seguinte: vimos que a família está sob ataque. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, firmar e inculcar nos seus filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém, meus queridos? Nós vamos ficando por aqui, que a boa mão de Deus continue sobre a sua vida. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.